estar aqui. Gratidão a vocês pelo convite. Vamos elevar então o nosso pensamento até Deus. E vamos nesse momento agradecê-lo. Primeiramente por ter nos criado. Elevemos o nosso pensamento ao Cristo. E a Ele também toda a nossa gratidão. Por nos acompanhar, por não desistir de nós. E principalmente pela paciência com que tem nos acompanhado. Os nossos deslizes. Amado Jesus. Gratidão. E a toda essa equipe querida que nos acompanha nessa casa. Abnegados irmãos. Agradecemos também pela companhia. Seja conosco, Senhor Jesus. Por amor, Mestre. Por favor, não nos desampare, Senhor. Muito obrigado. Então lá vamos nós, né? Falar um pouquinho sobre sintonia. Uma coisa que parece tão fácil, né? Eleva, diminui, fica no mesmo. Né? É uma coisa que vai depender sempre de cada um de nós. É fácil a gente falar que está bem quando a gente se encontra dentro de uma casa de oração. É mais fácil até, né? Deixarmos os nossos pensamentos elevados, porque o ambiente nos auxilia e nos proporciona. Mas nos diversos momentos da nossa vida, a gente fica ali, vai para um lado, vai para o outro. E os nossos pensamentos divagam e nem sempre a gente tem a companhia que a gente gostaria. Tem um ditado antigo que diz, dize-me com quem andas que eu direi quem tu és. Na doutrina é mais ou menos, dize-me quem és, o que pensas, que diremos quem está ao seu redor. É a sintonia, é o que a gente vai falar, né? Vai procurar passar para vocês e para a gente, inclusive, essa dificuldade que todos e cada um de nós tem. Quando a gente pensa numa casa de oração, a gente sabe que normalmente as pessoas vêm em busca de algo. E muita gente, né? Muitas pessoas quando vêm a atendimento fraterno, principalmente, eles chegam e nos dizem, eu já fui em tanto lugar. Aqui, de repente, vai ser a solução dos meus problemas. Eu estou aqui, mas sempre fica aqueles 3 pontinhos. Felizmente, hoje em dia já tem mudado. Mas ainda muitas pessoas vêm em busca de algo numa casa de oração quando realmente já esgotaram-se todas as outras possibilidades de auxílio. Né? Infelizmente ainda existe isso, ainda é comum isso acontecer. A grande maioria das pessoas que frequentam principalmente uma casa de oração que adota a doutrina espírita, vem com o propósito de conhecer os trabalhos da associação ou da casa, de aproximarem do movimento espírita, de estudarem, né, a doutrina espírita, que são poucos, e muitos vêm desejosos de obterem esclarecimentos básicos para tudo o que acontece no seu cotidiano, buscando respostas para as dificuldades que de repente estão encontrando na sua trajetória. Vem em busca de ajuda, de amparo, de orientação, normalmente para a solução dos seus problemas, quer de ordem emocional, espiritual, material e financeira.
Aí quando a gente coloca isso, as pessoas falam, imagina, eu vim aqui porque eu quis. Tá, mas vamos pensar lá no passado. A grande maioria de nós, pelo menos a gente entende isso, não nasceu na doutrina espírita, né? E talvez estejamos aqui com um pé lá e outro em outro lugar, né? Mas a gente pelo menos sabe o que é bom para a gente. Se a gente está aqui nessa chuva que deu hoje, é porque a gente tem um objetivo. E esse objetivo é de crescer espiritualmente, é de buscar conhecimento, é de buscar auxílio, é de buscar que pelo menos nesse momento que a gente se encontra aqui, a gente esteja, o nosso pensamento esteja povoado de boas influências. E, logicamente, buscando o amparo necessário, a solução das nossas dificuldades, a solução dos nossos problemas. Mas hoje com conhecimento de causa. Sem ficar culpando os demais pelas situações que a gente se encontra nesse exato momento. Hoje, a grande maioria de nós que nos encontramos aqui, temos certeza absoluta que se está, né, a nossa situação está assim por culpa de uma única pessoa, que somos nós mesmos. Então, isso a doutrina espírita escancara para todos e para qualquer um de nós. Você pode não estar melhor, porque isso vem de uma consequência do seu passado. Seja ele um passado lá bem distante, de outras encarnações, ou de repente um passado, talvez de alguns meses, alguns anos, ou até mesmo alguns dias atrás. Tá? Mas o importante é que a gente está aqui. E isso também é levado em conta pela espiritualidade superior. Nós não estamos parados, estacionados. Nós estamos buscando uma melhoria. E, consequentemente, estamos divulgando essa melhoria que é conquistada por cada um de nós para aqueles que estão à nossa volta. Algumas recomendações nos são oferecidas, nos são dadas, quando a gente adentra uma casa de oração, uma casa espírita, quando a gente passa por um atendimento fraterno, ou por algum dos colaboradores da casa, quando a gente chega e fala assim, olha, Dalva, olha, seu Rui, eu estou com um problema. O que eu posso fazer? O que vocês podem me orientar? Qual é o procedimento? Eu vou ficar aguardando, só recebendo passe, e aí? O que mais eu posso fazer? E com certeza algumas dessas ferramentas são orientadas para que a gente as utilize, que é o cultivo da oração. A todo e qualquer momento da nossa vida. Ao levantar, ao deitar, ao ingressar no nosso trabalho, né? Ao nos alimentarmos. É importante a gente estar com o nosso coração agradecido. Porque quantos irmãos nossos não têm essa felicidade? Quantos irmãos nossos não têm a possibilidade de estarem aqui nesse exato momento? Porque lhe faltam muitas vezes condições físicas, inclusive, de estarem aqui. Então, só o fato de estarmos respirando, sem a ajuda de aparelhos, caminhando, sem a ajuda de ninguém, já é motivo de ter gratidão. Já é motivo de agradecer ao Pai. É uma oportunidade abençoada. Muitas vezes é dito para que a gente participe das aulas de assistência, as orientações, através de leituras, inclusive. A reforma íntima. Que coisinha difícil, gente. Primeiro é difícil a gente identificar o nosso defeito. Porque ele é tão pequeno, é tão único, que passa muitas vezes despercebido. Mas às vezes é um defeitinho básico. Eu acredito que grande maioria de nós aqui presente, ao menos um tem. Ou pelo menos uns 2, no máximo 3. Mas nós temos. E precisamos mudar isso. Mudar o nosso andar, o nosso caminhar. Buscar realmente nos reformarmos. Que é uma das situações
mais difíceis. Porque é primeiro identificar esse nosso probleminha. Porque a grande maioria das vezes a gente acha que é o nosso jeito. Eu costumo muito brincar. Eu sou do signo de Áries, então todo ariano é assim mesmo. A gente acaba dando desculpas que não tem razão de ser. Nós estamos aqui para um único objetivo nessa terra abençoada. É para nos reformarmos, para melhorarmos, para solucionar esse defeitinho e seguir adiante. Então vamos identificar um defeito só, que é mais fácil do que a gente elencar os diversos que a gente tem, mas elencar um e começar a trabalhar naquele. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vez ou outra nós vamos escorregar nos mesmos erros? Vamos. Mas o que importa é o quê? É a nossa vontade firme. É o nosso foco realmente. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. E de repente esses deslizes vão ficar assim, muito esporádicos. E aí a gente pode passar para o nosso segundo defeito. E assim por diante. E também nos é orientado para que a gente faça o evangelho no lar. Mas o evangelho no lar mesmo. Nos dedicando a ele. Porque a grande maioria de nós ainda marca lá 7h40 para fazer o evangelho. E a gente quer aprender a lição às 7h45 terminar. Mas hoje tem uma coisa importante para eu fazer. Mais importante que o evangelho no lar, não existe. É onde a gente consegue, imantar a nossa casa com N coisas boas. Proteger. Amparar aqueles que nos cercam, de repente esclarecer aqueles que convivem conosco e que não tiveram oportunidade, aqueles que já desencarnaram muitas vezes, e que precisam daquele momento, que é como um bálsamo que chega até eles, que refrigera, que consola, que conforta, que cura ou que diminui, naquele momento, as suas dores. Mas o evangelho que deve ser feito também todos os dias da nossa vida. E a grande maioria de nós faz o quê? De quarta-feira, normalmente, às 20 ou às 22. Mas o evangelho é para ser vivido. Eu lembro certa vez que numa reunião na nossa casa de intercâmbio espiritual, um irmão disse assim para a gente: vamos fazer o evangelho no lar? E eu, na minha inocência, falei: nossa, mas ele está pedindo para fazer o evangelho no lar? A gente sempre faz. Aí, bondosamente, esse irmão nos sorriu e disse: enquanto não estiveres vivendo o evangelho, é melhor que pelo menos o leia diariamente. Quem de nós vive o evangelho? Falo por mim. Vocês estão melhores que eu, com certeza. Mas eu não vivo o evangelho. Porque vez ou outra eu tropeço. Principalmente no orgulho, na vaidade, no egoísmo. Então é um aprendizado. Cada leitura. E parece até que alguém escreveu enquanto a gente dorme. Porque a gente abre o evangelho, tem coisa nova. A nossa percepção está melhor de repente. A gente aprende uma lição na mesma lição. E quantas vezes? E ainda é nos orientado para que a gente receba o passe. É ou não é? Aí, com relação a receber o passe, a gente observa muitas vezes algumas pessoas que se assentam e ficam lá, um olhinho fechado, um aberto, querendo observar tudo o que acontece. Ou até mesmo se assenta e fica pensando lá na sua casa, no seu trabalho, na sua conta negativa do banco. Não, é um momento único, gente. Quando a gente se assentar na nossa sala ali daqui a pouquinho, para receber o benefício das energias que a espiritualidade nos oferece gratuitamente, é para que a gente tenha foco, para que a gente se sente e fala: Senhor, me auxilie na medida da tua bondade e misericórdia.
O Senhor sabe a minha necessidade. Portanto, que seja feita a sua vontade. Mas, por favor, me dê forças para que ao sair daqui, eu tenha condições de enfrentar com lucidez as dificuldades que me aguardam lá fora. Mas nesse momento que a gente está ali, é exatamente para a gente angariar esses recursos. Nesse momento que a gente já está aqui recebendo, é para que a gente foque no que realmente a gente veio fazer. Né? Uma quarta-feira chuvosa. De repente a gente está aqui pensando que vai chegar em casa e vai assistir a Netflix com tantas séries aí nos aguardando. Não, isso aí é para pensar depois. Nesse momento, não. É para pensar no que eu vim fazer, o que eu vim buscar e também o que eu posso oferecer. Porque da mesma forma que a gente está aqui recebendo, nós temos condições de doar. Cada um de nós, nesse momento, está emitindo uma energia que é só nossa. E com certeza, colocando à disposição da espiritualidade superior, eles vão saber o que fazer com essas energias. E de repente a energia que me falta está sobrando no Sena e a gente pode trocar. Nesse ambiente que nós nos encontramos aqui agora. É maravilhoso. Né? Visto do plano espiritual, um local onde está se realizando palestras. Irmãos nossos da espiritualidade, necessitados, estão aqui trocando energias conosco. Então, que bom será se nós podemos oferecer a eles também coisas boas. Cultivo de bons pensamentos. Olha, você está passando por isso, mas busque elevar o seu pensamento. Busque pensar que amanhã vai ser um outro dia. Tudo vai se resolver. De repente, no meio da tempestade, a gente não consegue enxergar um palmo diante do nosso nariz. Quantas vezes a solução daquele problema que a gente está atravessando está ali, na frente. Ou quantas vezes não é necessário a gente fazer nada, porque no dia seguinte o problema se resolve. Ou muitas vezes a gente observa que aquilo não era tão grande assim, porque a gente angariou recursos numa casa de oração, porque o simples fato da gente adormecer, a gente tem contato com aqueles nossos queridos que vão nos acalmar, nos favorecer. E a gente muitas vezes se desespera à toa. Então é bom pensamento o tempo inteiro. Ai, deu errado, mas daqui a pouco vai dar certo. Ai, eu não estou saudável, mas com certeza a cura virá. É confiança, é fé, é esperança. Se eu cultivo bons pensamentos, logicamente aqueles que me assessoram, que querem o meu progresso, que querem o meu bem, vão estar sintonizados comigo. Você já notou, vocês já notaram, né? Que muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não estou bem. Deve ter alguma coisa que não está legal aqui comigo. Eu acho que de repente tem um espírito necessitado ao meu lado. E a gente raramente pensa, nossa, eu sou um espírito necessitado. Deixa eu pensar. Em qual espírito do bem está ao meu lado e vai poder me favorecer nesse momento? A gente muitas vezes não percebe, mas a ajuda o tempo inteiro está nos acompanhando. E quantas vezes, quando a gente está assim, sem forças, é nesse momento, na maioria das vezes, é que nós estamos sendo carregados no colo daquele nosso anjo protetor, aquele espírito amigo, né? Aquele ser mais querido. Quantos de nós? Vamos pensar nesse momento qual foi a dificuldade maior que a gente já enfrentou na vida. Nesse momento, a gente não estava sozinho. No momento em que a gente orou e pediu ajuda, eles nos atenderam. Tenhamos certeza disso. Porque se fosse o contrário, a gente não teria superado. A gente estaria ainda no mesmo desespero.
de que quando a gente teve naquela situação. Então, elevar o bom pensamento, cultivar o bom pensamento, significa que nós vamos dar acesso àqueles que estão atravessando com a gente a dificuldade. Estão naquele momento se comprometendo em nos ajudar. Quando a gente fala em passe, o que foi nos sugerido para que a gente aproveitasse esse benefício, a gente pensa, né, e a gente gostaria só de esclarecer, que há o passe magnético, que é a transmissão só da energia do passista, ao passe espiritual. Esse que cada um de nós está sorvendo nesse exato momento. A espiritualidade, sem necessidade de que alguém imponha as mãos sobre as nossas cabeças, está nos favorecendo. Isso acontece quando a gente ora. Isso acontece quando a gente faz o nosso evangelho no lar. Isso acontece quando a gente eleva os nossos pensamentos ao alto. E o passe misto, ou o passe espírita, que é a combinação dos dois recursos, que é o que acontece na nossa sala de passes. A espiritualidade ajudando aquele ser que se dispõe ao trabalho, que é imperfeito tanto quanto cada um de nós, mas age de boa vontade. Isso que é o magnífico dessa doutrina. As pessoas que estão nos cedendo as suas energias, com carinho, com amor, com respeito. E é por isso que ao adentrarmos aquela sala, a gente deve estar munido dessas mesmas virtudes, pelo menos momentaneamente. Acreditar que cada um dos que estão lá estão dando o seu melhor. E nós vamos receber de acordo com o nosso merecimento, com certeza. Quando a gente fala em sintonia, vamos falar em sintonia, que é a proposta de hoje. Em termos científicos, considera-se que dois sistemas estão em sintonia quando emitem ou recebem uma mesma frequência, ou seja, ressoam em uma determinada vibração. Igualzinho, Emissor e aquele que recebe, o receptor. Em Espiritismo, sintonia é a identidade vibratória das emissões mentais de dois ou mais espíritos que podem estar encarnados ou desencarnados. Estarão em sintonia vibratória os espíritos que tiverem pensamentos e sentimentos semelhantes. Para que a gente possa receber com propriedade, e se beneficiar do passe, é necessário que a gente esteja vibrando na mesma sintonia. É necessário, portanto, que a gente se abstenha de todos os nossos problemas daqui de fora e nos entreguemos, naquele momento, ao Criador. E quantas vezes a gente chega numa casa de oração e até pensa em escolher o passista. Desnecessário. Todos que estão ali estão empenhados em oferecer o melhor para cada um de nós. Ah, mas você não conhece aquele lá. Nem você conhece. Não importa. O importa é que naquele momento ele está se dedicando a um trabalho bendito, se oferecendo para a espiritualidade amiga, querendo doar o seu melhor em benefício daquele que ali se encontra. Principalmente, está se doando, gente. Ah, mas eu estou melhor que ele. Aham. Certa vez, nós recebemos na nossa casa uma pessoa que chegou assim e falou: eu não entro para tomar passe com aquele cidadão. Porque você não sabe o que aquele cidadão fez. Tudo é entre ele e Deus. Assim como tudo é entre você e Deus. Se você acha que você não tem, ou que ele não tem condições de te dar um passe, então sente-se na sua cadeira e dê um passe nele. Ofereça todo o seu melhor àquele cidadão, pedindo a Jesus que dê forças
para que ele se melhore. É ou não é? É a nossa obrigação olhar aquele irmão que erra e dar-lhe uma nova oportunidade de acertar. Não é isso que a gente pede em todos os dias quando a gente ora a Deus? Que Ele nos perdoe e nos dê uma nova oportunidade de acertar? Por que a gente ainda teima em negar isso àqueles que nos rodeiam? Vamos pensar bastante isso. Vigiai e orai. Mas é vigiar a nossa vida, gente. Não é vigiar a vida do cidadão que nos cerca, daquele que passa à nossa frente. É vigiar a nossa vida. Porque nem assim, nem da nossa vida a gente dá conta. Vamos pensar certinho. Quem de nós dá conta? É muito difícil. Tá? É vigiar e orar e vigiar o tempo inteiro. Emmanuel, na obra Roteiro, ele esclarece que somos obsidiados, ou somos influenciados, ou somos prejudicados por amigos desencarnados ou não, e auxiliados por benfeitores em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. Isso é o mais importante. Ninguém nos obriga a nada. Sempre a última palavra é nossa. Mas é que muitas vezes a gente é fraco. A gente se deixa levar. Por quê? Porque falta empenho da nossa parte. Já pensaram que muitas vezes a gente se empenha no início do ano? Isso é natural, né? A gente lista lá tudo que a gente pretende fazer. E quando chega no meio do ano, a gente vai... esse aqui acho que está muito tarde, deixa para o ano que vem. Né? Ou esse aqui eu não vou dar conta mesmo, sei lá, 2021 eu tento de novo. Falta muitas vezes para a gente esse empenho, essa dedicação. Foco realmente na nossa melhoria. A partir do momento que a gente exercitar essa força, essa vontade realmente, a gente consegue. E como consegue? Daí o imperativo de nossa constante renovação para o bem. É uma luta que é o tempo inteiro. Sabe aquela coisa, né? De você falar, nossa, hoje é quarta-feira. Tem trabalho lá na casa. Não, hoje é quarta-feira. Tem trabalho na casa. Olha a diferença. Eu vou poder fazer alguma coisa. Nossa, é quarta-feira. 8 horas, quase 8 horas. Meu Deus, 8h30. Essa mulher não para de falar. Eu tenho tanta coisa para fazer em casa. Não, é 8h30. Daqui a pouco eu vou receber uma dose espetacular de energia. E vou sair daqui revigorado. E vou enfrentar todas as dificuldades porque eu posso. Porque eu sei e tenho certeza que alguém está ao meu lado. É isso que precisa da gente. A gente precisa ter vontade de sair e enfrentar as dificuldades. Quem é que disse que a nossa vida ia ser fácil? Da mesma forma que é difícil, a gente tem certeza absoluta que nós não somos órfãos, que nós não estamos sozinhos, que nós estamos sendo bem assessorados. Então é enfrentar, é sair de coração aberto, né? Com bastante tranquilidade. Vou enfrentar essa dificuldade. Vai passar, tudo passa, até a uva passa. Reforma íntima e sintonia espiritual. Todos e cada um de nós tem a faculdade de escolher com que faixa desejamos sintonizar. Através da escolha de nossos pensamentos. O nosso pensamento é como as ondas do rádio. Nesse exato momento que a gente está conversando aqui, N ondas está passando por nós. Mas a gente tem o quê? Que focar naquilo que nos interessa. Se a gente se sintonizar com espíritos que têm pensamentos medianos, ou até mesmo ruins, logicamente eu vou ficar derrubado.
Sabe aquela... Tem até um desenho que não é da minha época, acredito que a da maioria de vocês também não é, né? Aquele que diz, ó céus, ó terra, ó vida, não é? Não, que bom que tem tanta coisa. Eu posso exercitar a paciência, a perseverança, a força de vontade. Eu posso sorrir para os problemas que estão por aí, né? Chega de se vitimizar. Nós temos uma oportunidade bendita que é de estarmos reencarnados. Só por isso a gente tem que agradecer. É ou não é? Então vamos sintonizar com os espíritos bons, com aqueles que nos dão força, que fomentam a nossa vontade de progredir. E não vamos ficar lastimando aí as perdas. Não, vamos comemorar as alegrias. Vamos comemorar as conquistas. É isso que é o importante. Quando cultivamos pensamentos negativos, como dúvidas, incertezas, a nossa força fica estagnada. A gente se sente muitas vezes o último do pacote. Mas quando eu digo o último do pacote, é aquele quebradinho. Sabe? Aquele que ninguém mais quer. Quebrado, ali, estraçalhado. Deixa. Quem sabe alguém vem e pega para si. E não. Tá? A gente vai se sentir desamparado, fraco, sem esperança, sem fé. Com qual sintonia? Ou em qual dial a gente quer manter na nossa vida? É o alto, logicamente. Né? A gente busca isso o tempo inteiro. Então vamos cultivar o quê? Pensamentos positivos. Porque mantendo o nosso pensamento em Deus, mantendo o nosso pensamento positivo, a gente se fortalece. A gente tem fé, a gente tem esperança. Dessa forma a gente consegue captar as vibrações que estão emanando nesse momento da espiritualidade superior. Isso faz com que a gente se sinta fortalecido. E com certeza a gente dirige a nossa mente nessa confiança. Confiança de que, por qualquer dificuldade que eu passe, eu vou sair vencedor. Nós já somos vencedores. Desde aquele momento da concepção, não é verdade? Então por que a gente fica chorando as pitangas? Vamos levar a vida com mais tranquilidade, confiança, perseverança, fé. A espiritualidade está aqui nos assessorando para quê? Para que a gente seja perdedor? Não. Nenhum de nós nasceu para perder. Nós nascemos para ganhar. Ganhar em conhecimento, prosperar, progredir espiritualmente. Cada um de nós tem esse único objetivo. É por isso que a gente está reencarnado. Para progredir. O que nós somos é um presente de Deus para nós. Mas no que nós nos tornarmos, é um presente nosso, para Deus. Então vamos nos esforçar para isso. Portanto, para manter a sintonia com a espiritualidade maior, vamos cuidar bem da qualidade dos nossos pensamentos. Lembrando sempre que semelhante atrai semelhante. E vamos nos lembrar também que somos nós, e sempre nós, que escolhemos qual faixa nós vamos sintonizar. Ao sair daqui, como eu disse, aqui é fácil. Mas ao sair daqui, nós estamos, cada um de nós, por nossa conta. Então vamos vibrar coisa boa. Vamos pensar coisa boa. Vamos manter a espiritualidade superior, amiga, querida, ao nosso lado. E isso só depende de cada um de nós. Gratidão por terem me ouvido. Que Jesus os envolva, os ampare e os fortaleça sempre.